Deixa eu até te falar uma coisa que eu esqueci. Tu pode me chamar de Jade mesmo, tá? É porque esse aí é estilo. Porque meu nome mesmo é Jade Everton. Ideia do meu pai. Não sei de onde veio. Aí eu só uso Jade mesmo. E uso essa grafia diferente aí, né? Pra diferenciar um pouquinho. E o meu também é o nome do meu pai, né? Na verdade, eu sou Darcy Marsola Júnior. Ai, Marsola, desculpa. Não. Aí o Marsola cedilha 2 L's. Mas aí, como eu sou também muito sossegado, aí virou o Marola, é a Marola do mar, né? Não sabia disso. É um apelido que os amigos colocaram aí há muitos anos, aí pegou e ficou devido ao meu estado aí, tá sempre ali, até eu discutir, eu já não lembro mais o assunto. Então, o que vale é a música. Sossego, é isso aí. Muito melhor o sossego, viu? Não abrir mão dele. Perfeito. Ah, sem dúvida. Eu duvido muito. Se você é baterista, independente de quanto tempo você toca, eu duvido que você não conheça ou que pelo menos não tenha ouvido falar no nome Darcy Marola. Tô falando isso porque várias pessoas, vários músicos, musicistas, muitos bateristas passaram pelo Darcy, foram alunos e alunas dele, ou são até hoje. Eu lembro que desde que eu comecei a tocar, eu já ouvia o nome do Darcy, cheguei a ler também artigos, conteúdos do professor Darcy Marola, em revistas, métodos também. Sempre é uma pessoa que é muito massa, saber opiniões, ter a palavra do Darcy sobre diversos assuntos envolvendo música e bateria. E aí eu tô muito feliz de trazer o Darcy Marola aqui pro Repercuta, para poder compartilhar, ter essa troca de ideias e de experiência. Eu tô muito honrado também em recebê-lo aqui. Esse bate-papo para mim foi uma aula, na verdade, e vai ser uma aula para você também, uma aula de musicalidade, de discernimento também musical, leitura do que está acontecendo, do que é posto em todo o cenário musical e artístico. E também não devo deixar passar uma aula também de respeito a si próprio e também respeito ao seu instrumento, em respeito aos tambores, à bateria. Darcy Marola tem formação acadêmica, tendo passado em faculdades e universidades, formação profissional também, com passagem também em conservatórios, escolas especializadas em bateria, lançou seus métodos, seus livros. A gente fala sobre as atividades profissionais dele também, acompanhando alguns artistas. Os tempos de revista Batera, por isso que eu falei também de leituras, de ler conteúdo e artigos produzidos pelo Darcy, ele que foi um dos colaboradores da revista que marcou época aqui no Brasil. A gente fala também sobre como hoje é estudado bateria, como era há décadas atrás, o Darcy que tem mais de 40 anos de carreira. E também, é claro, sobre histórias interessantes de bastidores, ele que tem bastante histórias para contar nesse tempo todo em atividade. Mas eu vou parar de falar aqui e vou trazer logo o nosso convidado para esse episódio de número 95 do Repercuta Podcast. Vamos embora. Repercuta. Tenho que confessar pra tu que é uma honra estar trocando essa ideia contigo. Agradecer a você por ter aceitado o convite. Tu é um nome que desde sempre, eu escutava o teu nome sempre, desde que eu não comecei a tocar. Alguns convidados daqui do Repercuta e convidadas também passaram pelas tuas mãos, digamos assim. E eu quero te agradecer. Bom, eu que agradeço, né? Também o convite aí é sempre uma honra, assim, participar dos projetos, né? E continuar, né? Uma vez educador, sempre educador, né? Então é isso daí, uma vez educador, sempre educador, a gente está disposto sempre a participar, né, dos projetos novos, que nem o seu também, parabenizar pelo seu projeto, e é isso daí, a gente tem que, a música é isso daí, é um universo sem fronteiras, né? A gente tem que se comunicar, trocar ideias, fazer, vivendo, aprendendo e bola pra frente. Assim, tem muita coisa que eu quero saber de tu, curioso bastante, com muita coisa. Tu veio agora de um momento de uma maratona agora, nesse período junino, né? As festas de São Pedro, São João, né? Eu queria que tu falasse disso, como é que foi? Eu vi até que tu postou, né? Pra galera que tá no futuro, escutando esse episódio do Repercuta, ele tá sendo gravado em julho de 2023. O Darcy veio de uma maratona de shows agora. Se puder explicar, Darcy, e falar um pouco como é que foi, as cidades, por onde foi.
Na verdade foi assim, Jadir. Aqui em São Paulo, nós temos o CELS, né, o Centro de Estudo Unificado, né, que são escolas da prefeitura. Na verdade, tem a escola, tem o anfiteatro, tem a parte de lazer. Então, é um centro muito grande. Aqui nós temos esses CELS, tem as casas de cultura, que abrigam, né, os movimentos culturais, tem a fábrica de cultura. Então, tem vários locais assim, onde tem o estudo regular da criançada e tem essa parte de recreação e de apresentações. Então, eu trabalho com um grupo de teatro também, chama-se A Jaca Este. E o ator é da Bahia e a atriz é do Maranhão. Então, há muitos anos já que eles divulgam a cultura aqui do Norte, Nordeste, aqui em São Paulo, né? Então, eu já estou há uns 15 anos com eles aí. Então, esse espetáculo foi justamente sobre São Pedro, Santo Antônio e São João. Então, tem toda a parte cênica, aí, conforme as músicas vão acontecendo, então a gente vai ali e toca, né? Faz os bois, boi de matraca. Aí eu tenho o pandeirão também, a gente entra com o pandeirão, eles entram com a matraca, e na bateria eu faço ali um misto, né? Eu levo sempre uma bateria reduzida, e também é bem legal, é um trabalho bem, bem interessante. Mas foi por aqui, foi em São Paulo mesmo, é que São Paulo é muito grande. Né? Então, eu estou no bairro da Penha. Aí eu ia tocar lá no extremo da Zona Sul, porque esses céus, eles são sempre nos extremos da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. É bem na periferia, né? Então, é para levar mesmo a cultura na periferia e quem quiser frequentar. Mas, normalmente, são bem na periferia e bem no extremo mesmo. Então, da Penha, para eu atravessar aqui a cidade, tinha céu que era 1h30, entendeu? Então, às vezes, o espetáculo começava às 10 da manhã, então aí a gente tinha que estar lá às 8, né? Montar, passar o som ali e tudo. Então, eu saía de casa às 5h30, 6 horas, para chegar lá às 8, para tocar às 10. Mas é legal, é bem gratificante. Então tem a história do boi, né? Que a mulher estava com vontade de comer a língua do boi, e o marido dela, que era o capataz, vai lá e mata o boi. E mata o boi, aí começa a história, e a molecada começa a interagir, né? Então muitos prestam atenção, aí fica aquele negócio, aí os atores vão interagindo, vão perguntando onde é que tá o boi, não sei o que lá, tá lá, e vai, é bem bacana, né? Então foi isso, então a gente foi contemplado por um projeto da prefeitura, né? E faz esse circuito. Então é isso. Aí tem dia que é com teatro, tem dia que é toque em cerimônia, tem dia que é show de pop rock, mas sempre a espinha dorsal são as aulas mesmo, que é a minha especialidade, né? Assim, tu falou aí um pouquinho da logística, né? E a rotina como é. Como é que é a rotina do Darcy Marola, assim? Como é que tu se divide? Como é que tu faz o planejamento? Que isso já vem de muito tempo, você já é professor há bastante tempo. Mas como é que é o teu dia a dia entre aulas, os shows, os eventos, esses eventos que são mais localizados, né? A exemplo do teatro, por exemplo. A tua carga horária, como é que tu divide ela? Como é que tu organiza? Bom, sempre são 24 horas e ainda falta mais umas 10 ou 15 aí, né? Imagina, Das 24 são 18 aí na ativa. Então, assim, eu levanto normalmente umas 7 horas, né? 6h30, 7 horas, 7 e pouco. Aí eu tenho aqui esse espaço que fica no bairro da Penha e comecei a lecionar numa outra escola, fica aqui próximo também. E tem uma carga horária lá também bem grande. Então, aqui é o meu curso, que é o DM Drum, né, eu tenho uma sala dentro de um conservatório, é mais ou menos o esquema que o Giva faz lá no IPT. Sim. Então, tem IPT, aí o Eloy tem a sala, o Ramon tem a sala, é mais ou menos. Aqui eu tenho a minha sala, independente da escola de música, né? Então, aqui que eu tenho
tem a bateria microfonada, tal, tudo, equipamento para fazer as lives, as aulas online. Se eu não venho para cá, para Penha, eu vou para outra escola. Então, é de segunda a sábado isso daí, né? Com exceção desses shows aí do Celso, do teatro, ali foi assim, foi um pouco correria, né? Porque às vezes eu tinha algumas aulas de manhã, aí voltava, ia para lá e voltava, tinha alguma outra aula à noite e depois acumula as reposições, né? Então, mesmo tinha que faltar alguns dias, mas agora já regularizei as reposições, está tudo tranquilo. Então, normalmente é isso. A outra escola chama-se Paraíso da Música. E normalmente eu toco os finais de semana, né? Sábado, domingo, sábado, tardezinha. Estou tocando atualmente mais em eventos, assim, né? Então, assim, atualmente estou fazendo assim, né? E se eu não estou lecionando, eu estou refazendo os materiais, né? E eu tenho muito material que eu fiz na época da revista. E, na verdade, eu fiquei mais conhecido nacionalmente na revista Batera, né? Então, lá, através das matérias. Aí, aquelas matérias resultaram nesse material didático que eu uso, né? Então, são os 7 livros. E tem muito material que a gente produziu na época, que eu quero gravar tudo, deixar tudo gravado, ou editar novamente. E assim, essa correria. E se não trabalha aqui, trabalha em casa. Não tem perdão. Tem que fazer o café da manhã, ajudar a esposa, e vamos que vamos. Você é pai, Daci? Tenho uma filha, tem 18 anos, Beatriz. Está querendo tocar. E ela começou quando tinha 8 anos, agora ela entrou na faculdade desse ano, tem as amigas lá, fizeram um ensaio, a faculdade tem um estúdiozinho lá, mas está na marola, tá tranquilinha. Assinatura da família. É. Tu já citou que era um dos temas que eu ia trazer pra cá também, mas já que tu adiantou, eu queria falar um pouco disso também. Como é que aconteceu a oportunidade de você trabalhar junto ao pessoal da revista Batera, como colaborador, né? Como é que surgiu a proposta e tudo, tipo, a tua história com a Batera? Porque é uma coisa da galera que é mais jovem aí, não deve nem saber o que é revista, mas revista só é um calhamaço de papel assim, impresso, onde a gente tinha todo o conhecimento. E eu peguei um tempo da revista também, Daci. Eu sou de 89, eu peguei aquela transição entre o impresso pro digital, sabe? Eu queria que tu falasse como é que foi a oportunidade e aproveitar para falar dos teus livros também, que é muito importante. Então, assim, a revista foi bem interessante. Eu já tinha a escola física, né? A primeira escola chamava-se DM1. Eu fiquei muitos anos com a DM1 e agora, atualmente, que eu mudei pro curso, para a DM Drum. Então eu já tinha escola e aí um amigo, o Rogério Scartum, ele escrevia na cover guitarra, porque a cover guitarra veio um ano antes da cover batera. Aí ele comentou, falou, olha, tá para surgir a revista Batera, assim, falou, opa, se precisar, né, de colaborador lá, pode me chamar. Porque eu sempre, assim, eu sempre fui muito interessado, né, eu sempre pesquisei muito e vi, tem aqui no armário, aqui tem mais de 300 livros. Tem alguns são originais, outros são cópias, que na época não tinha Freenote, a gente não tinha facilidade. Era tudo... Nossa, o meu primeiro stick control, eu tenho ele aí. O pessoal vê, nossa, mas é antigo. O meu Pozzoli, antigo, tá até eu tive que encadernar, plastifiquei, né, para conservar, mas é uma edição muito antiga. Então eu sempre fui muito interessado assim, ver o que é, pesquisava, ia. Quando eu era office boy, né, comecei a trabalhar como office boy, ia para o centro da cidade e tinha as casas de música lá.
Nossa, eu entrava lá e via instrumento, via método, via isso, via aquilo, então eu sempre fui muito interessado. E muito cara de pau também, né? Falava aí, chegava lá, pô, se precisar, tô aí. Ah, legal. Aí ele me chamou, falou, olha, vai sair, né, a revista Matéria, e eles estão precisando. Então você faz assim, você escreve a matéria, escreve ali no programa lá, era o Encore, que eu uso até hoje, né? Falou, então você vai escrever, salva, e só que tinha que levar pessoalmente para lá na editora, que era aqui no bairro de Perdizes, na Barra Funda ali. Ah, eu falei, tá bom, Rogério. Então aceitei, né? Aí fui lá na revista, levei o meu currículo, tá, beleza, aceitaram. Ah, então você começa, pode começar. Aí daqui um mês você já traz a matéria, traz o disquete, né? Aqui salva a matéria no disquete, leva lá, tá bom. Aí eu voltei para casa, fui lá na casa do Rogério, que tinha me arrumado. Falei, Rogério, essa é inédita, hein, pessoal? Rogério, eu nem sei, eu não tenho computador, não sei nem como é que se usa. Você tá brincando? E já tinha pegado para ser o colunista. Falei, Rogério, eu não tenho computador, não sei o que acontece, nunca escrevi, eu sei só escrever à mão. Não, vem cá. Aí ele, eu na casa dele, ele tinha um 486, computadorzão. Aí, enquanto ele estava lecionando, dando aulas de guitarra, lecionando o curso de guitarra, eu comecei a usar ali. Ele me explicou antes, né? Aí começava a fazer. E assim foi. Foi na casa dele. Aí é que eu comprei o computador. E aí a gente começou. Então começou assim. Tu ficou quanto tempo lá, assim? Tu ficou quantos anos? A primeira fase foram 2 anos, que aí eles acharam interessante esse esquema do método para iniciante, aí depois foi trocando, né, os editores e tal, vai mudando a equipe, aí depois de um tempo, uns 2, 3 anos depois, aí eu voltei e fiquei mais, acho que 1 ano, até praticamente terminar a revista. Aí eu escrevi alguns artigos também na Modern Drummer, escrevi uns 4 artigos lá também, uns 5 artigos mais ou menos. Então foi isso daí, né? E era bem legal, né? Então, para a galera de hoje, o YouTube, né? Só que escrito ali, real, né? Ali no papel, que nem tinha lugares hoje, né? O pessoal fala, depois que eu comecei a fazer as lives, o pessoal fala, nossa, então a revista era mensal. Você escrevia um artigo, ia chegar, o pessoal ficava babando lá na banca para esperar a revista, para pegar alguma coisa, tal, aí dali um mês é que ele ia ver, tal, nossa, era difícil. O ritmo das coisas, né, era diferente, você aguardar tanto tempo. E outra coisa, Daci, eu até falo por experiência própria. Eu chegava aí em sebos para comprar revistas usadas, fazia muito isso. Algumas das quais tinham conteúdo produzido por você. E aquilo ali, a gente ficava consumindo aquilo ali, ó, por tempos e tempos e tempos, assim, né? Não era tão rápido. Você tinha aquilo ali, você guardava e ficava estudando e reestudando aquele conteúdo, cara. Porque você tinha que pegar a parte iniciante, que eu colocava, para entender a coluna do Douglas, por exemplo. Do Douglas, do Lauro. Então, o Douglas já vinha, desde aquela época, ele já vinha fritando tudo, né? Aí ele começava, então, aí você tinha que entender o que era uma nota, para aí depois conseguir entender, né, o material. E eu tinha muito, o pessoal escrevia muito. Eu tinha uma caixa cheia de cartas, muitas cartas, ligavam. Então ficava o nosso telefone lá no anúncio, né? Aí o pessoal ligava bastante, às vezes se ligava de lá, ligava a cobrar, escrevia, mandava, acho que e-mail, estava começando o e-mail, vinha alguma coisa, mas era muita carta. Carta vinha muito, o pessoal tirar dúvida por carta. Muito bom. Daci, e com relação aos teus livros, deixa eu descrever aqui para o pessoal, né, que é o curso completo do Daci Marola. São 7 volumes, né? O básico 1, básico 2, rudimentos, ritmos brasileiros, os ritmos latinos, o jazz e o de funk, né? Explica um pouco, Daci, isso aí é uma época antes da revista, depois, como é que surgiu a ideia para tu formatar todos esses volumes?
Ela começou mais ou menos na época da revista. Eu já tinha mais ou menos o projeto, né, ali. Aí eu comecei a usar mais ou menos o material que depois se transformou eu editei, né, mas foi um pouco antes já da revista, né, um pouco antes que eu usava, por exemplo, eu lecionava em outras escolas que não tinham material didático. Aí então eu montava, né, através dos métodos que eu tinha, tudo, então eu montava um programa de aula. E aí disso depois passou esse material. Então a metodologia então é o seguinte, ela é através da divisão. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que estar sempre começar com alongamento. Né? Fez o alongamento. Aí do alongamento já vem para a borracha. Então, aí da borracha, aí já uma dica é sempre estudar, quando for fazer na borracha, com o cabo da baqueta, para que ela fique mais pesada, para quando você voltar, ela tem a impressão que é mais rápida. Então, aí começando os aquecimentos, já pegar o movimento, que seria movimento alternado, já para você controlar aqui. Então, o down, né, não seria o down up ainda, seria só o movimento dos pulsos. E aí, depois disso, o down up e depois os 4. Full, down, tap, up. E aí vai. Então, aquecimento. Depois do aquecimento, aí vem as leituras. Então, você aprendeu a ler, aí chegou na semínima. 4 semínimas, 1, 2, 3 e 4. As 4 semínimas, você passa para o chimbal e aí vai acoplando o bombo à caixa até chegar no country. Então, aí o segredo também, se você faz a borracha, se você treinou a borracha para ter um rebote, o chimbal tem que ser o mesmo movimento. Não adianta o pessoal faz a borracha, chega aqui e toca com o pescoço da baqueta aqui embaixo. Então, todo o trabalho da borracha foi por água abaixo, né? Então, o mesmo movimento, aí você chegou no country. Aí, para que a gente estuda a leitura rítmica? Para desenvolver a linguagem, principalmente as viradas. Então, a ideia então, dentro da metodologia, a hora que eu toco country, então eu tiro o chimbal, vou no bumbo na caixa. O que é bumbo vira caixa e o que é caixa continua caixa. Então, o country nasceu das 4 semínimas. Então, a gente tem que pensar que a bateria, ela é nova, ela nasceu depois da música. Então, quando a bateria nasceu, já existia o solfejo. Tá. Então, daqui, aí você toca o country. E como começar um solo de country? Através das semínimas. Então, um solo, ele tem que ter um começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim, normalmente é um chorus, 4 compassos. 1, 2, 3, 4. E assim vai. Aí, conforme você vai estudando, aí vem colcheia, e aí vai indo, até chegar nos rudimentos. Inclusive, a aplicação de rudimentos, pessoal, não é paradiddle, é peça de caixa. E o legal da SIC, eu percebi que tu formatou de uma forma, a tua explicação agora foi perfeita, porque tem uma jornada, né? Exatamente. Perfeito. Isso. Perfeito. Aí quando você chegar, o que acontece? Então, não adianta você resolver o problema do aluno na hora. Então, a contagem, aí quando você chegar lá, solo de jazz, tem que contar. Então, começa, né, os solos de rock and roll. São mais de 40 anos de carreira, né? São mais de 2.000 alunos, né? Tu tem alguma... Aliás, com certeza tem. Histórias marcantes com alunos que tu possa contar, sabe? Enfim, porque essa relação professor-aluno, ela é rica demais, né? Essa troca. Gente que passou pelas tuas mãos, né? Que tem muita gente aí que tá no mundão aí e que passou pelo Darcy. Ah, sim, tem. Então, que eu conto o pessoal da revista, os alunos particulares. Durante 10 anos, eu lecionei aqui, nós temos na capital e na grande São Paulo, o Projeto Guri, que é um projeto de ensino gratuito. Você está em que cidade, Jadina? Eu sou de Recife. Está no Recife? Então, no Recife eu acho que não tem. É que tem um amigo que na Bahia tem um projeto, assim, é um projeto de inclusão. Deve ter aí também. É tipo Criança Esperança.
Sim. Que o Criança Esperança é mais globalizado, né? Então, nesse projeto, e era ensino coletivo, né? Então, durante esses 10 anos, então eu conto toda essa turma desse Projeto Guri, toda a turma da revista, né, os alunos presenciais. Então, tem muita gente. Aqui em São Paulo, tem pessoal das bandas, tem um dos alunos que ele começou nesse projeto, o Washington, hoje ele é professor de uma escola que eu lecionei. Ele começou lá do zero, foi ter uma banda, né, de pop rock e tudo, e hoje ele é professor de um conservatório lá que eu lecionei. Então tem ele, tem o Bruninho, que agora está no outro conservatório. Tem, né? Aí a turma vai se perdendo, a gente se vê ali pelo Facebook, né? Vai se espalhando. Vai se espalhando. E histórias bacanas assim, por exemplo, nesse projeto que era de inclusão, então tinha muitas crianças, por exemplo, que eram carentes assim financeiramente. A gente nunca usou, por exemplo, quando você fala em projeto social, o pessoal fala, aquele projeto para criança carente. Não, porque a carência, ela pode ser financeira, pode ser afetiva, né? Você vê, a droga, quem usa, às vezes, é o garoto que não tem o que comer, ou é o garoto que tem tudo e não tem o que fazer, que é a classe alta, né? Então ele tem tudo, mas não tem nada. E às vezes aí o menino que cheira cola lá na rua, ele não tem comida, ele cheira para satisfazer, né? Ali, então, aí nesse projeto a gente abrigava. Então, quando eu fui sair de lá, as crianças assim que eram na verdade, elas eram, por exemplo, quero usar um termo assim, elas tumultuavam a aula, vamos dizer assim, mas na verdade era uma forma de chamar atenção, né? Então eu, por exemplo, com toda a minha calma, eu ficava um pouco nervoso. Aí eu tinha que levar a voz, pedir para eles acalmarem e tal, mas quando eu saí, essas crianças que mais tumultuavam a aula foram as que mais choraram, porque elas iam perder ali uma referência. E era, por exemplo, num desses projetos, foi na época do funk, né? Do funk carioca, né? Que começou ali e tudo mais. Aí eles queriam, e tinha apresentação, né, para os pais, falaram, mas a gente não pode apresentar esse funk aí, né, vem sua mãe, sua avó, se eles não gostarem, vamos fazer o nosso, né. Aí eu falei, mas e vocês sabem o que é o funk, né? Aí eu encomendei uma pesquisa, era tipo um centro social, que eles tinham acesso, aí perguntei se eles tinham acesso à informática e tudo mais. Nossa, veio cada trabalho. Aí eles foram pesquisar, James Brown, foram indo lá, veio vindo, entenderam, aí alguns entenderam. Então era muito legal, é bem gratificante assim, né? E a gente mostrava, né, o caminho, como assim você lecionar. Eu não cheguei a lecionar direto assim em Fundação Casa, né? Onde os meninos estão reclusos, mas eu ia algumas vezes assim. Então a gente faz ali a nossa parte, né? Tenta mostrar um caminho, o que a música pode trazer de benefício. Muitos a gente consegue, né? E da garotada assim, particular também, né? O mais legal é você ver a evolução, claro, né? Ver a evolução, ver que ele já está tocando, né? Hoje em dia mudou um pouco o formato, né? Tem muita garotada que toca em igreja, frequenta igreja, mas eu sempre esclareço que ali você tem que aprender a tocar bateria. Você tem que aprender a tocar, para depois você tocar a música. Boa. Eu ia até te perguntar isso. Com esse muito tempo, tu pegou gerações, né, que tiveram aula contigo. Mudou o que o pessoal procura, sabe? Tipo, o que se procurava antes, na hora de se estudar bateria, se estudar música de forma geral, para hoje, assim, os objetivos dos alunos e das alunas. Mudou bastante. Então, quando eu comecei, na época da revista, mais ou menos, naquela época, anos 90, né? Então, eu tinha muito, aqui no bairro da Penha, eu fui pioneiro aqui na zona leste da cidade, né? Justamente porque tinha muito baterista que ele tocava, mas não lia nada. Então, ele tocava ritmo. Esse sistema do country, então, é uma apostila que eu tenho, que eu quero editar também, que chama-se Metodologia. Então, eu fazia ao contrário.
Então, ele vinha tocando, aí até ele entender que isso daqui, então eu fazia o inverso, um ritmo padrão, até chegar na divisão. Aí, quando ele chega na divisão, ele parte para a virada. Que até hoje, quando você digita lá quando eu vou lançar a turma online, aí a palavra que o Google procura, a palavra mais usada é virada. Isso. Interessante isso, Daci. Interessante o que tu fez aí agora, porque tu parte de um ponto onde o cara já tá familiarizado, né? Ele já tá à vontade, né? Então tu parte da tocada dele até o ponto enfim, o caminho contrário, né? Muito bom, velho. Exatamente. Então fazia ao contrário, né? Então sempre aí quando o aluno começa do zero, aí eu começo naquela metodologia, semínima, country, aí vai e progressivamente vai indo assim, vai a divisão e aí vai. Por exemplo, os bumbos, né? Então antes de se falar em técnica, em pivô, tudo mais, você tem que entender que está rolando uma divisão no bumbo. E aí com a técnica vai melhorar isso, mas hoje em dia é o contrário. Eles, não, porque o pivô, tá, mas que divisão que você está tocando? Não sei. Não, é o pivô. Entendeu? E naquela época também era isso, só que a turma era assim, tinha muitos que tocavam já à noite, né, tocavam. A diferença basicamente é essa. Antigamente o pessoal trabalhava mais com música, independente de ser a atividade principal ou não. Era a turma dos barzinhos, os bailes, tal, tudo mais. Então, tocava-se mais, assim, né? Mesmo não tendo a renda, não vivendo só de música, mas o pessoal tocava. Então, eles queriam entender os diversos ritmos, os rudimentos, a turma do rock queria entender o que o Newport fazia. Então, o educador é esse, ele não precisa ensinar a música, ele tem que ensinar o caminho. Né? Então, se o Tom Sawyer lá no meio é em 7, primeiro não é você passar a batida, igual faz hoje. Ó o quadrinho aqui, ó. Não, educado primeiro você tem que entender 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai, né? Para que você, além de você tocar o rush, você toque um samba. Isso, que provém do mesmo caminho, né? Isso. Um samba em 7. Em 7, exatamente. Perfeito, assim. Então, o 7 é o 7. E isso já, inclusive, eu fiquei pensando aqui, isso, você mostrando o caminho, você deixa o aluno e a aluna menos preso a você até, de certa forma, né? Você claro, isso, matou a charada, é isso daí. O que é o mais revoltante pra gente? Legal, tem uma gig aí. Tá bom, vamos tocar? Vamos. Não, para. Agora faz tum-tum-tum. Agora faz pitch. Pô, tem que contar, o baterista tem que ser autônomo. Aí para a galera entender que muitas vezes uma virada não é uma virada, é a preparação para uma convenção. Isso é o arranjo. Só que você pode vir antes e depois. Mas como que você vai fazer? Contando. O que eu tenho que fazer é isso. Então, é isso que eu vou esclarecendo, contar, ler, para quando. Então, não é copiar. Né? O aluno não pode copiar o professor. Exatamente, tem que entender. Então, antes, tinha a turma que mais tocava. Aí, hoje, com o avanço, por exemplo, das igrejas, então, o pessoal toca mais, mas só que assim, eles acham que você sentou no banquinho, já tem que tocar os arranjos lá do aposan, Agora ele não está muito mais, tá com a Isa, como é que o Cleverson. Então, isso, tá com a Isa, então mais afastado. Só que eles nasceram na igreja, então eles têm a linguagem da igreja e estudaram. Isso. Né? Aí a galera, então, aí eu vou esclarecendo, exatamente. Então, aí a contagem, principalmente contagem. Então, mudou um pouco, tem a galera que gosta de tocar, tem muitos que não têm o instrumento, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu lecionei nesse projeto social, então a garotada ia lá 2 vezes por semana, e era lá que eles tocavam.
Então eu peguei também, aprendi lá com eles, por exemplo, na aula não ser tão exigente, na aula particular. Então, por exemplo, não tem bateria, não tem problema. Vamos retomar a aula anterior, fazer os exercícios e vai indo, vai avançando aos poucos. Aí naquela época, 30 anos atrás, a turma vinha no veneno. Então você passava ele já estava lá na frente, entendeu? Hoje em dia é difícil fazer os 7 livros, são muito poucos, entendeu? É o primeiro, no máximo o segundo, ele tem ali um blues, um shuffle, então são poucos que realmente, vamos dizer assim, se formam, né? Que fazem todos os livros. Isso é geral. Isso a gente conversa aqui é meio geral, assim, né? Com o avanço também do YouTube, tá? Não, eu pego ali, nos comentários do Facebook você vê, né? Como é que vai lá, naquela página lá tem. Só que, então, esse problema, ele vai principalmente aqui. Então, ele resolve o problema na hora, mas cria outro para o futuro. Eu costumo dizer, quando eu converso com amigos, é como viver uma vida em 3 passos, assim. Tudo tem um tutorial de 3 passos. Faça isso em 3 passos, né? É muito imediatista, né? Então. É bem isso, assim. Todo mundo que te conhece como Darcy Professor. Eu sou curioso de saber quem foram os teus professores, quando é que tu começou, a primeira vez que tu viu uma bateria na vida. Bom, eu comecei a me interessar por eu era garoto, então o que a gente chama de séries hoje, na época a gente chamava de seriado, né? Os seriados, os filmes passavam na TV, né? A rádio, então a gente tinha a vitrola, né? Era um móvel que tocava o vinil e tinha um rádio. Então tinha lá, na época eu sintonizava lá uma rádio, era difusora AM, e eles tocavam tipo um chacundum, então aí era a vinheta da rádio, aí eu já ouvia, já ficava legal. Aí começou a TV, então tinha esse seriado de um grupo, chama-se The Monkees, chamava-se, né, The Monkees, que tem aquela música do Shrek, I Believe. Então, a versão original era deles, né, do The Monkees, 60 e pouco, né? Eu sou de 61, 70, por aí, né? Tinha uns 9, 10 anos, por aí. Aí eu ficava lá na TV, né, assistindo, aí era a primeira visão que eu tenho assim, que era deles, The Monkees. Aí depois começaram os primeiros clipes, né? Os programas de clipes. Então passava as bandas, tudo, eu sempre assistindo. E aí eu gostava. Minha mãe, ela tocava o bombardino tipo uma orquestra da prefeitura que tinha no interior aqui, né? Ela tocava o bombardino, aí eu falei que queria, aí ela não, então você tem que estudar, né? De ouvido não adianta nada. Ela tinha o caderninho com as valsas dobradas, tudo mais, aí me incentivou, meu pai também, não, faz o que você quiser, né? Faz direito, estuda. Aí eu já estava trabalhando na primeira empresa lá, né, como office boy. Aí tinha uma amiga lá que trabalhava. Aí eu falei, né, eu gosto de bateria. Tá. Meu marido conhece um amigo. Aí ela me apresentou, aí eu ia aos domingos de manhã. Ele chama-se Odair Lopes, era aqui próximo de casa. Aí minha mãe levava, né, que eu não dirigia também na época, levava na casa dele, ele tinha uma golpezinha, que hoje é moda, né? Na época era o que a gente tinha, hoje né? É item de... hoje é item de... Né? Uma golpe, uma pinguim. Aí ele começou. Aí ele tinha parado, ele tocava nos anos 60, aí ele voltou a tocar, aí ele estudava aqui no Clã, a mesma escola que estudou a Vera Figueiredo e o Duda Neves, que era o Centro Livre de Aprendizagem Musical. Era o Clã, só que era muito longe para mim, né? Então, o que ele aprendia lá, ele me ensinava. Montava as folhas, tal, tudo mais. Aí eu fiquei um tempo com ele, aí depois ele montou uma banda de baile. Aí de domingo ele estava chegando, né? Ou não estava, né? Era domingo de manhã. Eu fiquei um tempo sem estudar. Aí depois eu resolvi fazer a faculdade de educação artística, só que era um sobrado muito grande aqui em São Paulo, na região nobre ali da Paulista, por ali, aqueles sobrados antigos. Aí tinha, nos porões da faculdade, tinha o curso do Dinho Gonçalves.
Aí, imagina, né? Você ali, e o pau comendo. Falei, não, tranquei a matrícula. Aí foi que eu estudei com o mestre Dinho. Fiquei lá uns 3, 4 anos com ele. Aí as aulas de bateria, as aulas de percussão, grupo de percussão. Aí realmente foi uma escola, assim, né? Aí depois de lá, aí eu estava fazendo um show. Eu estava trabalhando já numa banda de baile, aí veio o Albino Fantozzi tocar com a Fafá de Belém. Era um baile show, né? Fiquei louco com a pegada dele, estilo e tal, tudo. Aí fui conversar, aí ele lecionava foi a primeira escola do Brasil, chamava-se Drum, que é do Flávio Pimenta. Então eles eram só. O Flávio Pimenta hoje, ele é diretor do Meninos do Morumbi, que é um projeto semelhante a esse do Projeto Guri, que é um projeto de inclusão aqui no bairro do Morumbi, né? Agrega toda a criançada lá, tem alimentação, então eles têm teatro, dança, música. Ele fez em parceria com aquele filho do Roberto Carlos que faleceu recentemente. Ele tinha deficiência visual, né? E aí eu fui para estudar com o Albino. Só que eu tive 4 aulas só com o Albino, que ele estava... Aí foi a transição do Albino do rock and roll para o popular, que ele tocava em bandas de thrash, né? Era ele, o Simas, ele tocava numa banda chamada Inteligência. Era metalzão, por isso que essa pegada dele até hoje. Eu gosto muito da pegada do Albino, eu gosto da pegada dele. Ele consegue trazer essa pegada para algo popular, né? Para as duplas lá atrás e tal. Aí foi quando ele entrou no sertanejo, então ele começou a viajar muito e aí ele não tinha horário para aula, né? Mas aí estudei com o tio Magno, que era um outro professor lá também dessa escola, da Drum, aí fiquei um tempo lá. E aí lá que eu vi muitos materiais, muitos métodos, e lá rolava assim, tinha na sala de espera, tinha a TV e ficava rolando as videoaulas. O nosso YouTube era ali, era no videocassete mesmo. Aí, quando você esperava a aula, eu ficava vendo ali. E aí eu fiquei um tempo, depois comecei a lecionar lá também. E aí, dali, depois eu segui sozinho, né? Vendo alguns workshops, participando de alguns, assim. Mas, basicamente, foram eles. O Daí, o Mestre Dinho, o Albino e o Tio Magno. Foram praticamente esses 4, assim, presenciais, né? Pessoal que tá ouvindo esse episódio, galera, só para passar rapidamente aqui na formação do Darcy, ele tem licenciatura na FAMOSP, né, Darcy? A pós-graduação em Educação Musical, isso é na Unixul, né, Universidade Cruzeiro do Sul, e também passou pelo Conservatório Souza Lima, tradicionalismo, né, todo mundo sabe, e também na Drum também, que o Darcy já explicou. Darcy, eu queria falar também contigo com relação aos artistas que tu participou. Tem bastante coisa, vários corais aos quais tu participou, vários grupos, entre os artistas solos, com destaque para Roberta Miranda, né, e para o Luiz Airão. Se tu puder falar um pouco disso, como é que foi, se tem alguma história com eles, enfim. Foi bem legal, né? O trabalho com o artista, ele é um pouco desgastante, assim, porque você depende do equipamento que você vai pegar lá, né? Se chegar lá, às vezes, nossa, tocava em cada bateria. Tinha bateria que tinha moeda no bumbo, pedaço de madeira para dar o kick, né? Aí tinha os racks que era soldado, você não podia montar. Então, tinha essas inconveniências e artista é meio temperamental, né? Então, o Luiz Airão, por exemplo, ele é super inteligente, compositor, ele é advogado, né? Além de compositor. Então, assim, como se fosse a gente assim, no bate-papo era uma beleza. Chegava no palco, nossa, aí vira, xinga e tal, e reclama disso, reclama daquilo, o som tá ruim, a culpa é do músico, né? Então aí o último que eu fiz foi César de Paulinho, né? Aí, inclusive, que César de Paulinho teve um episódio assim também, que quando você toca numa banda, e normalmente tem um músico que canta e toca, ele puxa a banda para frente.
Ele vai tocando e ele junta o movimento ali do instrumento e vai pondo a banda para frente. Se você não tomar cuidado, vai acelerando, né? Então, ou você vai junto, ou você para e tenta brecar todo mundo. Mas na época não tinha, né? VS, não tinha nada. Então é na unha, tinha que ser na unha. Aquele músico mais tarimbado, o som rolava mais redondo. E às vezes o artista não, né? Então até aconteceu um episódio com o César e Paulinho que eu entrei assim no susto. Eu também sempre peguei rabo de foguete. Eu com o Zé Rico, eles estavam lá em Goiás. Aí tava que nem hoje, assim. Terminou a aula, eles me ligaram. Falaram, o baterista foi embora. O cara surtou, veio pra cá. Falei, tá bom, vambora. Passei em casa, fiz a mala e peguei um ônibus aqui, 6 horas da manhã, tava lá em Goiás. Era um show que era o Irmão Caminhoneiro Shell. Então tinha um caminhão da Shell, chegava no posto, abria, era um caminhão palco, né? Abria tudo e saía tocando. Aí eu sempre fui cara de pau assim. Aí peguei, fui lá, passamos mais ou menos o repertório e acabei fazendo lá uma semana, 10 dias com eles. E aí depois, com o César Paulinho, a mesma coisa. Aí tocando, o César, o Paulinho, como ele toca, ele puxa. Então, eu tava lá tocando, né? Na Fazenda da Esperança, tal. Tava lá no beat e tal. Aí ele olhava para trás e pouco mais. Aí você ia. Aí o César entrava, menos. Falei, pô, mas e aí? Como que é esse negócio de andamento? Aí o diretor musical pegou, aí a gente programou, pegou uma R8 da Holiday, né? Programou a percussão eletrônica, aí soltava, porque o metrônomo só para você não adianta. Né? Aí a banda não vai. Aí soltava no ritmo eletrônico, soltava a percussão eletrônica, e aí eles tinham que seguir o ritmo. Aí eles olhavam para mim, não dá para correr, segura aí, meu amigo, vai lá, segura o tempo, né? E aí uma banda country também, americana, também eles eram de Nashville mesmo, banda Nevada, também eles eram para cá, eu fiz uma turnezinha com eles, aí na época, o cara eles mandaram a fita cassete com as músicas, os andamentos, tudo certinho, falei, eita, aí no ensaio, rolou. Eu com o metrônomo, ali no estúdio e tal, tocando, eles acharam legal. Inclusive, um toque também pra galera. Aí eu lá, né, tocando country com eles. Não. Country, one note. Você tá fazendo a variação em shuffle. Nada de dividir, né, o chimbal, né, manter. Country é country, shuffle é shuffle. Boa. Igual a gente, né? Você pega um ritmo brasileiro, mudou, pois uma já é um coco. Né? Então, baião é baião, coco é coco. Isso. Né? Então, lá, eles também têm essa linguagem. Então, aqui, você tá lá, country, pô, esse negócio aí, faz qualquer coisa aí. Não é a linguagem. Então, comecei a prestar bastante atenção nisso também. E, inclusive, o country, toquei numa banda country, também a banda Texas, foi onde eu aprendi a usar a dinâmica. Essa outra banda, a banda Country Texas, formava o naipe com sax, violão e violino. Na hora dos ataques. Era com eles. E eu só ia no prato no solo do violino. Então tinha muito solo de violão. Então tá lá, mandava o country a milhão, pianíssimo. Miudinho. Ou de vassoura, ou aqui. Então é muito importante também para o pessoal. Dinâmica e acento. Né? O pessoal pensa em acento, já pensa em rinchote. Não é. O accent em inglês é sotaque. Então, o acento é o sotaque da onde você está tocando. Você tem que respeitar esse acento. Né? E o acento não é porrada, não é dinâmica. Então, cada ritmo no seu. Então é isso, aí a última dupla assim, que eu viajei foi com o César e Paulinho, eles moravam aqui no interior, eles moram ainda, então eu tinha que ir até lá, daí viajar e voltar, então você perde, e hoje também o pessoal reclama muito, o cachê caiu demais,
Você pega uma turnê, pega os shows aí que não compensam, né? Então você roda e vem muito pouco. Aqui em São Paulo tem a Ordem dos Músicos, então você tem a ordem e lança uma tabela, né? A tabela para cachê. Só que o artista, ele faz dessa tabela, que seria o mínimo, eles fazem o máximo. É foda, velho. Né? Então, É bizarro. A tabela é R$2.000, R$1.500, R$2.000. Aí o cara, não, ó, nós estamos começando, a gente vai pagar meia tabela, quando der. Então, aí fica a tabela como sendo mas não é. A tabela é o mínimo. Tinha que pagar isso, o mínimo. Isso. Né? Então, aí você vai ver um artista que cobra o show 300 mil, ele paga 400, 500 por músico. A diferença é muito pouca. Né? Fora que você tem esses acidentes de estrada, fora que você vai arriscar equipamento, se você não tem não tem o patrocínio, não tem o respaldo tal, e no show vai embora, né? Baqueta, prato, pele, se é o seu instrumento, a pegada é mais forte, né? Então vai embora, e aí para repor? Aí enquanto você ganha 400, o artista ganha 100 mil. É muita diferença, né? Se ele vende o show a 300, vai tirar as despesas, tudo, mas ele não vai ter, né? A despesa não é tanto assim. No mínimo sobra um 100 para cada um, e você vai pegar 400. Fora Exato. Quando eles não propõem salário, né? Não, vamos lá. Então, aí por isso que aí naquela época eu parei. Aí hoje eu faço mais os trabalhos por aqui, né? Os workshops têm acontecido também, assim? Presenciais não, né? Caiu bastante também, né? É mais as lives mesmo, né? Tinha bastante live. Uhum. E também eu nem tenho tempo, né? Eu nem, às vezes vem alguém assim também, tá com um trabalho legal, aí na hora ali eu falo, se precisar, você me chama tal, aí depois eu lembro, não chama não. Porque não dá empolgado. tempo. Outro dia me chamaram para o trabalho de Raul, é uma banda que tinha o cover do Raul, o Roberto Seixas, né? Aí ele faleceu e a turma que tinha a banda continuou. Né? Aí, legal, o trabalho do Raul, que é o tecladista que toca comigo no teatro, né? Aí, aí ia ter um show aqui no interior com várias bandas. Ia ser o show na praça, tributo ao Raul com todo mundo. E assim, eu não conheço tudo do Raul, né? Aí eu comecei a ver, para escrever não ia dar tempo. Aí tem o pessoal que escreve e tal, aí eu acabei desistindo do trabalho, né? Falei, como é que eu vou, né? Eu vou encarar um tributo ao Raul, no meio de todas as bandas do Raul, tem que fazer bonito, né? Passar uma vergonha danada no pior lugar para se passar vergonha, né? Onde todo mundo é fã. Você tem que ter essa consciência também. Agora, quando você tem tempo, então na época, assim, que ele César Paulinho, foi a mesma coisa. Eu tava lecionando, o batera surtou, foi embora. Era uma terça-feira. Aí peguei a fita, aí na quinta aí escrevi tudo, tava tudo pronto. Aí quinta-noite fui para a casa deles, no interior de São Paulo, o show era em Brasília. Aí da quinta-noite fomos para lá. Aí na hora de passar o som para acertar, era essa época, né, de novembro, deu uma ventania no rodeio e era aquelas lâmpadas par, as grandes, não era LED. Aí tava toda a nação, caiu uma lâmpada par bem no surdo, assim. Caiu aqui, aí caiu, vambora. Aí todo mundo, seja o que Deus quiser. Aí chegou na hora, aí o tecladista ia comigo, falou, agora repete, porque às vezes na parte tava direto. Aí ele ia me guiando, lá, vai, aí tinha as que ia o BG, né, ia terminando. Falou, vai, eu olho para você, a hora que eu der o sinal, você chama e a gente para. E assim foi. Aí eu fiquei com eles aí eu fui convidado a fiquei uns 6 meses. Mas a entrada foi assim, então, que todo mundo fala da leitura, então a leitura nada mais é que o mapa.
né? Então é um mapa, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada, ele só vai ajudar, né? Como eu falei, então, por exemplo, eu não toco metal, né? Eu fiz uma vez, 2 vezes um show de rock, assim, sempre foi mais assim eclético, né? Baile, alguns rocks, sambas, tchá-tchá-tchá, né? De tudo um pouco, né? As recepções, mais vassoura e tal. Mas você pode, através da leitura, você tira a dúvida, né? Lá o do Rush, que é todo mundo que curte rock, nossa, o YYZ é difícil. Fala, não. Então você tem que começar. 1, 2, 3, 4, 5. É o teu mapa, né? Pra tu conseguir um território naquilo ali. Por mais que você não toque, né, Daci? Mas tu sabendo ler, você consegue um território ali dentro, onde você entende. Isso. Entende, né? Exatamente. Aí você só tem que praticar. Isso. Me diz uma coisa. Eu fiquei curioso aqui agora. Com esse tempo todo de carreira, algo mudou no teu estilo de tocar? Eu queria que tu falasse assim, tipo, eu vi que tu tá com uma pegada tradicional, não sei se era assim desde o início. E como é que o teu set mudou com o passar do tempo também, sabe? Da técnica, eu aprendi os dois, mas no decorrer eu sempre usei as 2 mãos iguais, né? Aí na pandemia, aí eu montei um kitzinho no apartamento, né? Um banquinho, pus lá o pad, mais umas borrachas lá, para eu moro no 9º andar, né? Para não ir nem para baixo nem para cima. Então, aí eu comecei a praticar um pouco mais o traditional, que eu sempre achei legal, tudo, achei bacana. Aí pesquisas mesmo, os livros antigos de 1930, 1920, o começo, comecei a pesquisar bastante. Aí você começa a ver, porque aqui o ensino sempre foi assim, mesmo com uma metodologia, mas nós não temos a tradição americana, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra. Às vezes, alguns alunos sempre falavam isso. Puxa, você falou de um jeito, mas eu tinha aprendido de outro. Aí você vai vendo que tem as várias escolas, né? O que o Ramon hoje está divulgando, né? O push and pull, isso é lá do começo, 1920, eram tudo técnicas antigas. Aí ele resgatou e criou, aí dali ele já criou, já foi indo. Então, isso aqui, então na pandemia eu comecei a dar uma pesquisada, o Mahler, tem um que ele fazia as caixas junto com a Gretchen, agora fugiu o nome. Inclusive ele tinha também, na época, a gente tinha uma borracha de estudo, Gladstone, Billy Gladstone, que foi ele inventou muita coisa de bateria na época. Essa borracha de estudo você punha na caixa e era uma borracha grossa assim em cima, e embaixo dessa parte da borracha mais alta tinha uma estrelinha. Sabe quando você corta a carambola? Fica aquela estrelinha. Aquele estrelado, Então, aí ela formava um sulco que criava na borracha. Então, tinha lá, borracha modelo Gladstone. E na época, a gente não sabia. Você ia na loja de música, precisa de uma borracha. Tem essa aqui. Aí fizeram no Brasil. Aí na pandemia, eu comecei a pesquisar tudo isso daí, os métodos de assentos antigos, muita coisa, né? Comecei a pesquisar muito. Aí comecei a usar mais, porque, assim, por exemplo, para a esquerda, por exemplo, no teatro lá, a gente tem que tocar baixinho. Então eu vejo que ajuda bastante, né? O Mahler, assim, eu nunca estudei. Também eu vejo alguma coisa, mas não é mais o lance do up and down mesmo. Então para fazer as fantasmas, né? E aí eu comecei a pesquisar mais isso daí. O setup, basicamente, há muitos anos que eu uso isso aqui. A caixa, os 2 tons, os 2 surdos e o surdo do lado esquerdo. Então, basicamente, desde aquela época da revista lá, dos anos 90, que eu mandei fazer um kit assim, que a gente tinha um luthier aqui, chamava-se Bimbo. Ele tinha a marca Revolution Drums. E aí foi na época, né, Dave Weckl, aquela época dos anos 90 que influenciou todo mundo, né, da nossa ali. Então, os 2 surdos, o surdo do lado esquerdo. Então, basicamente, eu sempre uso isso daí. O 10, 12, 14, 16, o surdo 13, a caixa 14, aí o tamborizinho da Torelli aqui, o Cobel,
que você fizer. Aí, eventualmente, né, a correntinha. E da pandemia para cá também eu comecei a usar o BFC, que é essa marca nacional, que é do Chico, né? Eu conheci o Chico antes dele fazer o BFC, que eu tinha um jogo de prato da Orion, quando era endorse da Orion, que é aquele Vicious. É um prato todo riscado, assim. É o que tem uma marquinha azul, não é? Não é assim, não é assim. O print azul, né? Vicious, isso. Aí eu tenho até hoje. Acho ele muito bonito, aquele prato. Eu acho ele bonito, assim. Eu nunca toquei, mas o visual eu achei bonito. Muito, muito. Eu parei de usar os Ildias que eu tinha para usar esse. Caramba! Que ele era ele tinha uma resposta muito legal. E aí eu tenho até hoje. Só que com o tempo ele desafinou. Ele perdeu a têmpera. Aí eu procurei o Domene, mandei para ele. São 2 raids, um mais grave e um mais agudo, o Crash 16, 17, 18, o Splashinho, um chimbal de 14 e um de 13. Aí ele fez esse trabalho que ele faz hoje, o Redfoot, lá também. Bruno Shell, né? Bruno Shell e o sócio dele. O Bruno que faz esse trabalho. Aí o Domene fez na época. Aí ele fez tudo, aí conheci os pratos dele, então usava bastante. Aí numa live, o Ricardo, do Batera Clube, que foi meu aluno nessa época da revista, ele fez um curso intensivo, né, que desses 7 livros, por exemplo, aí na época eu fazia o intensivo. Então, para que foi o caso do Ricardo, ele queria conhecer ali, então ele fez o primeiro. Era em uma semana matava o livro. Assim, conhecia tal tudo e deixava para estudar. Com 20 horas fazia os 3 livros e com 25 horas, 30 horas fazia os 7 livros. Então a galera vinha, né? E aí ele reformou. Aí numa live o Ricardo me convidou para entrar no BFC. Aí foi, rapidinho. E os pratos, esses 17. Para até aproveitar aqui, Daci, o Bruno Shell tá engatilhado para participar aqui. Vou dar uns spoilers aqui. O Bruno Shell tá convidado, tá engatilhado. O próprio Ricardo também. E o Chico Domene também. Eu até ganhei no sorteio do Batera Clube. Eu ganhei um splash da BFC e o chimbal, o Dry Dark. E já tô curtindo bastante o som deles. Deixa eu fazer um registro aqui, Daci, sobre as marcas que te apoiam. E isso a gente tem que falar disso. Baterias ferragens em peles, pessoal. O Daci é apoiado pela RMV, a Torelli com acessórios e percussão, BFC, como o Daci já falou, nos pratos para bateria e também os pratos orquestrais também, né, Daci? Também, agora eu tô com os dois jogos, né? 2 kits, tem esse aqui que é o Dry Dark e agora eu completei o Versálico. Boa. Que é mais pra essa banda de pop rock, pra cerimônia. Nas baquetas, o Daci é apoiado pela Spanking. A Spanking que inclusive tu tem um signature, né? Não é Daci, o teu modelo. 15 anos de Spunk. Muito bom, velho. As peles do Portes com a Loen, os estojos JB, a Brasil Capas, que são nas capas, né? Pra prato, acredito, né, Daci? Isso. O JB, ele é um... Os cases. O case, mas ele é de fibra de papelão. E é? Então, ele serve tanto assim para avião, despachar, quanto aqui para cá. Que massa, velho. Tá até ali empilhadinho ali. E tem aí o Brasil Capas, aí ele tem, já são as capas de nylon, né, mas super reforçada por dentro, e ele tem o semi-case também, que é com EVA por dentro. E aí a alça reforçada, são tanto o Brasil Capas quanto a JB são muito, muito bons. E para fechar aqui nos apoios, a Power Click e a própria Batera Clube, que é a loja, né, que o Ricardo Goedet é o proprietário. Estou usando também os aros da Fischer. Aros Diecast. Rubinho. Aros Diecast da Fischer também é uma boa para você fazer. Sensacionais. Aí tá nesse kit aqui todo. Aí eu tô com um kit novo da RMV, também já tá com todos esses aros, né? Ele, além do visual, ele projeta mais o som, deixa o som mais encorpado, né? E essas peles do Dudu, conforme o modelo, também atende a todos os modelos. Aí eu uso aquele Muffle Gel da Loen. Então, você vai tocar, deixa com a sobra, mas só que ele fica seco. Os técnicos adoram. Deixa sequinho, para ficar gostoso, ele deixa no flat, a bateria tá pronta. Muito bom.
Darcy, uma coisa que eu venho conversando com amigos, que eu tenho sentido falta, inclusive, é de me exercitar pra tocar mais e melhor, sabe? Eu acredito que no teu caso, por tu tocar certo, por estar o tempo inteiro, você começa tocando certo desde sempre, isso ajuda, né? Mas tu tem alguma preparação especial pra tocar? Ou pra vida mesmo, né? Tu faz caminhada, faz musculação, enfim. Então, algum esporte? eu comecei a fazer no condomínio lá, tem, mas aí uns 3 meses para cá, essa outra escola chamou, então meus horários acabaram. Agora é de manhã lá, tarde aqui, lá, então o que eu faço mesmo é de manhã, eu levanto, eu e a cachorra, faz o alongamento, então estico na parede, né? Eu faço como eu tive um artrose no joelho, então eu encosto assim na parede e faço um agachamento para forçar bem o joelho. Aí eu tenho outro que eu seguro na cadeira e faço a flexão com o pé. Faço a flexão com o pé umas 30, 40 vezes para a perna. E aí os alongamentos, né? Encosto em cima, né? Na parede, encosto na parede, alongo bem a perna. Então, para começar o dia, o alongamento. E aí depois, que eu começo as aulas, então é essa rotina, são os alongamentos mesmo com a baqueta, a borracha. Então, junto com o aluno, eu já sempre foi assim, né? Eu sempre me exercitei junto. Então, então, por exemplo, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, ali, com intervalo para almoço. Então, é o dia todo, entra um, sai outro, aí eu tô lá. E faço junto, e sempre assim. Então, mas aí quando sobra um tempo, aí eu pego algum livro diferente, uns playback, que eu uso aquele playback do Tommy Igoe, ele é muito legal. Então, aí tanto para os alunos quanto para mim, dou uma praticada, relembro alguns ritmos, algumas coisas assim. Quando tem espetáculo, né, lá do teatro, tem que dar uma pesquisada. Eu uso muito o livro do Alfredo Maranha, também é um cara bacana para entrevistar, que ele tem o Tocando o Brasil, né? Já vou anotar aqui também, para não deixar passar. O Cássio Cunha, que tem também um material legal. Cássio é outro que tá engatilhado. Eu tô soltando esse spoiler todo. Então, porque a minha ideia sempre foi essa, é que não dá pra gente se juntar, né? Mas esse meu material, mesmo sendo 7 livros, ele é um material básico, né? Então é para você conhecer um pouco de cada estilo. Aí, hoje tá fácil. Na época, então aí eu usava os livros de funk, do Rick Latta, o livro de jazz, né? Aí os livros do Joe Morello, aí os livros todos conhecidos, né? Hoje não, hoje você tem acesso a essas pessoas. Isso aqui é legal. Hoje, com a globalização, então, legal. Você aprendeu o que é acento, né? Beleza. Você aprendeu o que é acento, o que é o rudimento. Aí você vai lá no Cássio Cunha, tem o livro dele. Aí ele passou isso para o brasileiro. Então, aí, se você quiser ficar no americano, legal. Faz as peças de caixa, faz tudo mais. Mas eu queria mas eu toco aqui numa banda de forró, vou ficar fazendo rudimento. Vai soar como militar. Não, mas aí o Cássio já passou essa linguagem para o brasileiro. Então ele dá as dicas, então drag, o flanta, como é que eu vou fazer isso no baião? Tá lá, né? Então aí o lance de pedal, com outros. Então hoje você tem contato com, né? Como é que eu vou conhecer? Eu não conhecia um cacuriá. Como é que eu vou tocar aí? E na peça toca, cacuriá da Dona Tetê. Fui lá no livro do Alfredo. Ele me presenteou com o livro, fui lá, tá lá, Cacuriá de Dona Tetê. Opa, vamos lá. Tira escrito, ouve. Então, é isso daí, tá fácil, né? Você, pela informação, a gente tem esse acesso na informação e hoje é aqui, né? Tanto eu leciono essa pessoa. Então, online, né? Tem o pessoal que mora fora do país, tal, tudo mesmo brasileiro, o pessoal mora lá, aí chama, faz aula online, e aí só que no caso da aula eu uso o estúdio, né? Virtual. E aí microfone e tal, tudo, põe o microfone para sair o som real mesmo, né?
Aí é isso, aí hoje você tem acesso a tudo, né? Darcy, satisfeitíssimo, a gente tá falando aqui de ter acesso às pessoas e eu quero te agradecer mais uma vez pela atenção, por ter acesso a você também, poder trocar essa ideia contigo aqui. Isso vai ficar registrado nesse episódio do Repercuta para sempre. Eu tô muito honrado em te receber aqui e eu queria que deixasse um último recado aí pro pessoal e Darcy, se possível, tu falar teus planos futuros, o que é que vem pela frente aí na carreira do Darcy Marola. E é isso, muito obrigado. Bom, os projetos é aquilo lá, não parar nunca, né? E sempre estudando, pesquisando, e eu estou refazendo, né, esses materiais, e eu quero aí editar, gravar, deixar lá nas plataformas, né, para vender e tudo mais, deixar registrado. Tem mais por exemplo, esse Básico 1 e Básico 2, tem o volume, tem agora a fase 1, fase 2, que é com o uso das fusas, tal, tudo mais. Tem uma série de compassos ímpares, 3, 5 e 7. Aí eu estou revisando tudo e quero deixar tudo gravado, né? Deixar tudo gravado, mais 1, 2 anos aí, acho que eu consigo fazer isso. E sempre isso, sempre pesquisar. E o toque para a turma aí inclusive tem lá, né? A galera acessar lá o meu Instagram, meu canal no YouTube e ter essa coisa. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube que ele é bem legal, é a diferença do amador e profissional. Então eu pego um tema, faço a vassourinha, músico profissional, músico amador, o mesmo tema. Pô, mas qual que é a diferença? É o horário. Então, tem muito músico que toca muito bem. Só que, por exemplo, essa série de shows, né? Aí fala, pô, mas um dia é 10 da manhã, outro dia é 4 da tarde. No nosso caso, por exemplo, que nem eu tinha lá, eu estava no trabalho lecionando. Só que nós temos essa facilidade, por exemplo, eu não posso vir hoje, nós vamos marcar uma reposição. Então, sem aula, sem material, o aluno nunca vai ficar. Agora, um trabalhador vai lá, e ele não pode faltar. Não, mas como é que eu vou fazer um show 4 horas da tarde? O meu chefe me manda embora. Só que ele toca bem. Então, a diferença é essa. Vamos brincar direito. Então, a técnica, existe muito essa divisão. Leitura, técnica, parece negócio de orquestra. Não, mas isso é coisa para profissional, o cara lê partitura, não, isso você vai aprender, entendeu? Aprende direito, mesmo não vivendo de música, quando você vai tocar, todos esses elementos são os mesmos. Então, eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, quando a gente toca cerimônia, né? Então, junto comigo ali, tem músicos de militares, tem advogados, tem contadores, tem médico. Só que a empresa de cerimônia fechou a cerimônia com os noivos, eles pediram aquelas músicas, contrataram uma formação e aquela formação está ali. E nós vamos tocar as músicas que ela pediu, que os noivos pediram. Não está escrito na testa a profissão de cada um, o que cada um faz fora dali. O que ela pediu para eu tocar isso, eu vou tocar isso. Pronto, toquei direito. Então, isso ainda continua. Não, mas é só para tocar na igreja. Não, mas é um hobby. Não tem problema, você tem que tocar. Sentou no banquinho, você tem que tocar direito. Talvez você não vá, assim, se você não tem 5 horas para estudar, estuda 10 minutos. Fez o alongamento, 1, 2, 3. Pronto, já foi. Né? 5 minutinhos você resolveu. E assim vai indo. E essas dicas de como tirar música, né? Contar. A principal função da bateria, né? O nosso estudo é contagem. Tem que saber contar o que tempo você vai entrar. Uma outra dica que eu dou é não ficar preso à virada da música que você está tocando. Você tem que entender aonde é a virada. Não onde são as peças. Você tem que contar os compassos e é ali. Então, é no 3º e 4º tempo do 8º compasso. Se você estudou cocheia, faz cocheia. Não precisa fazer. Quando você chegar nesse nível, você vai fazer. Você usar o que você faz bem, né, Darcy? Independente de ser simples ou não, mas saber em que momento entra, né?
ser você, é você que está tocando. E há uma outra dica também, para o pessoal tirar a música, porque às vezes, né, o pessoal traz as músicas da igreja e tal, aí você vai ver, pá, aquele arranjo e tal, né, o worship hoje começa, muita coisa. Mas como que é lá? Ah, não, lá a gente tem um violão, aí um cantor, às vezes tem um teclado, e como é que você não precisa tirar o original? Teclado, mil viradas, você não vai fazer nada disso. Então, entenda a estrutura, né? Então, eu passo o mapa da música, aí eu dou uma dica dele procurar a mesma música num arranjo de violão e voz. Aí, né, vai tocar ali e fala, ó, tá aí, cadê o tempo? Tá aqui, pronto. A primeira função do baterista é fazer o groove, fazer o ritmo, pronto. Pronto, fez o violão, cantou a bateria, tá feito, né? Aí vamos entender o que é convenção, o que é virada, o que é preparação e tal. Então aí você vai entender os conceitos da dinâmica, muito importante, né? Nas igrejas, em todo lugar, você vai cantando ali. Dinâmica, para você ter dinâmica, você tem que ter a borracha, tem que ter a técnica. Um down e um up, pronto. Já é um estudo de meia hora, né? No socar o instrumento. Então é isso. Valeu? É isso. Valeu demais, Darcy. Galera, tá aí na descrição o canal do Darcy no YouTube, os perfis também no Instagram, o contato dele para você que quer ter aula e para você também que quer comprar os livros do Darcy. Esse foi Darcy Marola em mais um episódio do Repercuta Podcast.